Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos para a nossa aula sobre classificação Ambima de fundos. Meu Deus, Lucas, mais uma classificação. O que acontece na prática é o seguinte: a gente tem a classificação CVM para os fundos, né? A gente tem a classificação tributária para os fundos e agora, tema mais recente, matéria mais recente, tem a classificação Ambima de fundos. A Ambima veio trazer uma classificação dela própria, né, que seria um pouco mais avançada que a classificação CVM, que é o que a lei manda, para os fundos de investimentos, para trazer maior clareza em que tipo de fundo de investimento ele acaba, o investidor vai estar entrando. Para nossa prova deu um pouquinho mais de chatice, porque sempre cai, né, e também porque ela é um pouquinho chatinha assim, mas tem uma notícia boa que no máximo de uma ou duas questões caiu da tua prova. Essa é a notícia boa. Então a gente tem que tentar efetivamente entender como é que funciona ela, tá? Que a grande ideia é o seguinte, objetivos dessa classificação Ambima dos fundos, tá? Como eu te falei, né, fazer uma clareza maior para o investidor de que fundo que ele está entrando, para ele tomar uma decisão mais clara, maior transparência e também permitir uma comparação mais adequada com relação aos fundos, porque a CVM é um pouco mais amplo, então ele entrou mais no detalhe das classificações, tá? A grande ideia é que ele classifica os fundos em três grandes níveis, né? O primeiro nível seria que classe de ativo que compra, tá? Aqui na classe de ativo é basicamente a classificação CVM, tá? Renda fixa, ações, cambial, multimercado. E aí depois, ao definir que classe de ativo que você tá, por exemplo, renda fixa, você depois vai dizer se você, tipo de gestão, é ativa ou passiva. E depois a sua estratégia micro. Então, o que eu compro, nível 1, tá? Ao comprar, você ativo ou passivo, principalmente, nível 2, e depois no micro, vai ser no exterior ou não vai. Ou seja, são três níveis para eu sair da dúvida para a certeza de qual tipo de fundo que eu quero. É chatinho, tá? Mas, por exemplo, aqui está um exemplo. Por exemplo, um exemplo é bom, né? Mas, ó, classe de ativos renda fixa, lembrando que aqui é a classificação CVM, né? CVM aqui, aquela que a gente já sabe, renda fixa, cambial, multimercado, ações, tá? Depois o tipo de gestão, então, tipo de classe de ativos, tipo de gestão e estratégia, que seria um crédito livre, ou seja, compra qualquer tipo de fundo. Essa é a ideia básica, tá? Aqui está exatamente tirado do site da Ambima como que ele funciona. Aqui não tem muito o que fazer. De novo, não sai decorando tudo. Não, só lembra exatamente desses três níveis aqui, ó. Classe de ativos, depois tipo de gestão, depois estratégia. Então tá aqui. Classe de ativos, ok? Tipo de gestão, e o micro, a estratégia. Seriam esses três níveis aí. Então, classe de ativos são as classes da CVM, renda fixa, ações, multimercado e cambial. Aí depois, tipo de gestão, ou seja, aqui ó, ativo ou indexado, que é passivo, né, ou de investimento no exterior. E depois a estratégia micro, por exemplo. Olha, vai pegar aqui ativo, aí tem vai lá, valor, small caps, índice ativo, setorial, ou seja, um micro mesmo, se é setorial ou não, por exemplo. Na prática, eu não quero que tu saia decorando essa tabela aqui, porque isso aqui é impossível. Não tem como decorar tudo isso aqui. Mas entender essa ideia, dessa escadinha aqui, ó, quer ver? Ó? Essa escadinha, se tu conseguir entender, eu já estou satisfeito contigo na hora da prova, né? Então, classe de ativos, renda fixa, multimercado, cambial, ações, tipo de gestão e, por fim, estratégia, que seria um micro, né? Um detalhe, o desdobramento do tipo de estratégia, tá? Então, aqui dá uma lida para tu entender mais ou menos como é que funciona. Por exemplo, olha, a gente sabe que tem uns que são, ó, se for um renda fixa, ele pode ser simples, e se for simples, é só simples, por exemplo. Indexado, vai ser indexado o quê? Índices, e assim vai, tá? Um pouquinho dessa ideia. De novo, é meio chatinho, não tem muito que eu possa fazer por ti efetivamente nessa aula aqui, mas mais tu entender mesmo. Como é que caiu na minha prova isso aqui para tu saber, para tu ficar tranquilo na prática? Com relação à classificação Ambima de investimento, tem uma classificação do nível 2. Então, do nível 2, o que acontece? Cambial a gente sabe que é a classificação CVM, ações a gente sabe que é a classificação CVM, renda fixa a gente sabe que é a classificação CVM. Ou seja, todos esses aqui é o nível 1, que é o tipo de ativo. O que não é tipo de ativo? Olha como veio bem tranquilo, muito... Ai, meu Deus, não vou decorar isso nunca. O que não é tipo de ativo? É o nível 2, que é justamente o tipo de gestão. Então é um indexado, ou seja, um fundo passivo. Ok? Fundo passivo. Os outros são todos tipo de ativo que compra. Indexado não é tipo de ativo. Então é o único diferente que a gente poderia por eliminação já matar e a gente já sabe efetivamente, está ali, ó, resposta indexado. É o único que não é tipo de ativo, porque aqui, ó, os demais,
Fundo cambial, tipo de ativo. Nível 1, fundo de ações, tipo de ativo. Fundo renda fixa, tipo de ativo. Só que não é tipo de ativo indexado. Indexado não é um ativo, é uma estratégia de gestão. Tá? Então ficaria bem, foi bem simples assim, sem maiores transtornos pra gente aí, tudo bem? Então, de novo, é uma coisa meio chatinha. Quero que tu decore isso aqui, não quero que decore e saia decorando, não é isso, quero que tu entenda. Essa escadinha te ajuda a entender. Primeiro, classe de ativo, só é CVM, esquadra CVM. Depois, tipo de gestão, ativo ou passivo, e depois a estratégia microefetivamente do fundo. Tá? Mais uma classificaçãozinha aí para não encher o saco na hora da prova, tá? Beijo, até a próxima. Tchau!